Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade, convido você para se inscrever, deixe aí também seus comentários e caso deseje compartilhar este vídeo também, sinta-se à vontade. Hoje eu quero estar aqui comentando sobre um texto bíblico que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 14, sobre a seguinte questão: Jesus é um ser criado? De acordo com o que está relatado neste texto bíblico, sobre isso que estaremos vendo nesta oportunidade. Temos nesta imagem o texto grego-português de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Dentro deste texto nós temos aí uma parte que está sublinhada e colocada em destaque, que é a seguinte construção gramatical, que diz assim: Rearque tesquiticius tuteu, que traduzido aí ficou o princípio da criação de Deus. Então eu estarei nesta ocasião aí, logo mais, trazendo algumas observações sobre essa estrutura gramatical, para ver se de fato, mediante esta construção, pode-se afirmar que Jesus ele faz parte da criação de Deus, ou seja, é um ser criado por Deus, de acordo com esta construção gramatical. E quero também aqui dar também um tratamento especial, específico, começando pelo substantivo arque, aí onde tem uma seta em vermelho, apontando para ele e colocando uma ênfase nele, né? Então, eu estarei já, a partir deste momento aí, trazendo algumas considerações sobre esta questão. Começando aqui com uma rápida observação sobre o substantivo arque, a partir do ponto de vista da lexicografia, nós temos, por exemplo, o léxico BDAG. Este léxico aqui, em uma das definições que ele traz sobre arque, ele diz o seguinte: sendo a primeira causa, o começo. E aí cita Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ou seja, o que nós temos aqui já é uma primeira barreira do ponto de vista da lexicografia, sobre a questão da ideia de Jesus ser um ser criado, dentro da estrutura que nós temos no texto de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 14. O léxico de Tyler, em uma das suas definições sobre a arque, ele diz o seguinte: aquilo pelo qual qualquer coisa começa a ser, a origem causativa. E daí cita Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 14, mencionando Cristo como o divino Logos. Então, pelo léxico de Tyler, nós temos aqui já um segundo apontamento feito, mostrando que a ideia de Jesus ser um ser criado, fazendo parte das criaturas de Deus, das coisas que foram criadas por Deus, já não se enquadra, não se encaixa essa ideia e esse pensamento dentro desta estrutura que nós temos no texto grego de Apocalipse 3,14. Então, dentro desta estrutura que nós temos no texto grego de Apocalipse 3,14, não tem como querer trazer essa ideia aí de que Jesus é um ser criado. Observe esta imagem aí que está em tela neste momento, que diz assim, sobre Apocalipse 3,14. Se o autor do Apocalipse quisesse indicar que Jesus foi o início, no sentido do primeiro ser criado, seria provável que ele usasse um acusativo ou genitivo para especificar a relação de início ou primeira criação. O que acontece aqui? De acordo com esta leitura ao qual eu acabei de fazer, diz aqui que, né, se o autor quisesse apontar Jesus ali como no sentido de ser ali o primeiro ser criado por Deus, o substantivo arque, ele deveria de estar, no caso, genitivo ou, principalmente, no caso acusativo. Mas o substantivo arque, que é traduzido normalmente como o princípio, ele está no caso nominativo.
onde normalmente indica o sujeito que pratica a ação. Então, partindo desse pressuposto, não tem como se encaixar esta ideia. Eu quero compartilhar aqui com vocês, a partir deste momento também, construções dentro do texto grego que permitiriam a possibilidade de trazer essa ideia de Jesus realmente ser um ser ali criado por Deus, ou seja, fazendo parte da criação de Deus. Dando sequência aqui, eu quero a partir deste momento compartilhar com vocês duas construções gramaticais do texto grego, que se essas construções estivessem no texto de Apocalipse 3,14, aí sim então poderia se afirmar que Jesus é um ser criado e faz parte da criação de Deus. Uma construção que eu vou compartilhar com vocês é essa que está em tela aí, que é onde o substantivo arque está no caso acusativo, e a outra onde daí a construção estará aí no genitivo. Essas duas construções aí foi fruto de pesquisa minha, uma vez que eu não encontrei uma análise minuciosa em nenhuma gramática sobre essa questão. Então eu fiz essa pesquisa, enviei para 2 professores de grego para fazer aí uma avaliação, para ver o que eles achavam desta análise, que foi o professor Matheus Rangel e o professor Euler Lopes. Eles fizeram aí uma avaliação técnica e gramatical do ponto de vista sintático, falaram que está correto, de fato, e eu quero compartilhar com vocês, então, esta pesquisa que eu fiz. Para dizer, então, que Jesus é, de fato, um ser criado por Deus e faz parte da criação, nós teríamos que ter essas duas, uma dessas duas construções, né? No texto grego de Apocalipse 3,14, ou então algo similar a essas. Na leitura desta imagem aqui que temos na descrição em tela, nos diz assim: no caso acusativo, teríamos a seguinte construção: arquém tesquiticius tuteu. Usando arquém no acusativo, poderia enfatizar Jesus como um ponto de origem em uma série de criaturas, como se fosse o primeiro de uma série de criaturas, como se fosse a primeira de uma sequência. Este uso seria similar ao que encontramos em contextos que querem destacar um elemento específico como o primeiro entre iguais. Então esta seria a primeira construção que permitiria em Apocalipse 3,14 a ideia de Jesus ser ali uma criatura, né? Ou seja, um ser criado por Deus. Outra construção gramatical que permitiria entender que Jesus é um ser criado, se estivesse em Apocalipse 3,14, seria esta construção que está no genitivo partitivo, que diz assim: rearque ton crismaton tuteu, que traduzido ficou a origem das criaturas de Deus. O genitivo plural ton crismaton, das criaturas, daria o sentido de origem entre as criaturas, o que enfatizaria Jesus como pertencente ao grupo de seres criados. Essa forma é menos comum no Novo Testamento, mas é usado em outros textos gregos para indicar uma relação de alguém como parte de um grupo ou sequência. Então, aqui, de forma objetiva, essas duas construções permitiriam entender que Jesus é um ser criado. Uma que está no genitivo ou partitivo, a outra que está no caso acusativo, né? Então, o que nós temos aqui é o seguinte: arque está no texto que nós temos, ali no texto grego, está no caso nominativo. Se ele estivesse ali no caso acusativo, ou a construção estivesse também na forma do genitivo partitivo, permitiria entender que Jesus é um ser criado. Mas a estrutura que nós temos no texto do Apocalipse 3,14 não tem como. É impossível esta interpretação e esta aplicação feita por alguns. Algumas rápidas observações agora do ponto de vista da sintaxe sobre essa estrutura aí, ou seja, esta construção gramatical de Apocalipse 3,14, que nos diz assim: rearque tesquiticius tuteu, traduzido, o princípio da criação de Deus. Nós temos primeiramente aí o substantivo arque, que está no caso nominativo. Este substantivo aí é o substantivo principal, que significa princípio, origem ou causa. Ele é o núcleo da estrutura desta frase,
qualificando aí a posição ou a função de Cristo em relação à criação. Na sequência, a expressão tesquiticius pode ser vista aí como um genitivo objetivo, indicando que a criação é o objeto da relação descrita por arquê, ou seja, a criação é aquilo sobre o qual Cristo é o princípio ou a origem. E por fim nós temos aí tuteu, que é um genitivo aí subjetivo, pois identifica aí Deus como o agente que realizou o ato da criação. Assim, a criação de Deus mostra que Deus é o sujeito responsável pela criação, enquanto Cristo é a origem, ou seja, a causa dessa criação, o intermediário, a fonte mediadora pelo qual, né, a criação de Deus aí passou a existir. Então, essas rápidas observações aí, né, do ponto de vista sintático sobre essa estrutura que nós temos aí dentro de Apocalipse 3:14 no texto grego. Conclusão. Para deixar claro então que Jesus era a primeira criação, o caso preferido deveria ser o acusativo ou então o genitivo partitivo, dando a entender aí uma relação, né, de pertencimento à criação, para entender aí que Jesus de fato era um ser criado. Como o substantivo arquê não está no caso acusativo, mas está no caso nominativo, e como também a construção que nós temos ali não apresenta um genitivo partitivo, é uma construção ali no plural, o que nós temos aí então é o seguinte: não tem como se afirmar que Jesus é um ser criado, ou faz parte da criação aí de Deus mencionada em Apocalipse 3:14, né? Conforme alguns aí têm alegado e apontado sobre essa questão. A estrutura que nós temos ali com o substantivo arquê, no caso nominativo, e a estrutura gramatical, sintática que está presente ali dentro do texto grego, não dá esta permissão, esta margem. A melhor forma de se entender de fato, do ponto de vista gramatical e sintático, esse texto é ali entender como fez a tradução da NVI, onde traduziu ali Jesus ali como o soberano da criação de Deus. Porque do ponto de vista da sintaxe, é isso de fato que o texto está dizendo e mencionando. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar nesta ocasião com vocês era isso. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.